Ó, o nosso camarada Vender, advogado lá de Brasília. Ó. Metrópolis é do grupo OK, cujo dono era o Luiz Estevão. Não sei se foi vendido. Me parece, Vender, que agora é do tal do BTG Pactual, que tem ligações, né, com esse Estevão aí, ó. Regina Henrique, ó, o Metrópolis é um lixo. O Metrópolis é um lixo, gente. É um lixo. Não dá para repercutir nada do que está ali. Aí o Metrópolis faz uma reportagem dessa que não... Zero de jornalismo. Zero. Ah, mas eles ouviram os funcionários. Será que é funcionário mesmo de lá? Quem é que garante que aquilo ali é funcionário que eles ouviram? Eu assisti ontem uns trechos que passou, acho que a Globo repercutiu, Celso. Eu assisti no Jornal da Globo. A Globo tava repercutindo o Metrópolis, ó. Entendeu? Aí um apita e os outros ficam tudo correndo atrás, cara. E assim, e aí se cria essa realidade paralela. Por isso que eu não assisto nenhum desses troços, que é para não ter perigo de ouvir uma porcaria dessa e depois sair repetindo, cara. Sabe? Eu tento não entrar nesses negócios aí, cara. Mas, enfim, vamos ver o Nassif aqui, ó. Vamos. Isso aí. O primeiro é essa enxurrada de denúncias contra o Dias Toffoli. Eu não ponho a mão no fogo pelo Dias Toffoli, tem indícios aí de irregularidades que têm que ser apurados. Mas o que acontece, isso é um padrão que vem desde os anos 90, desde que começou a descompressão da imprensa acabou a ditadura, vem o governo Collor, a imprensa descobre a musculatura dela, e de lá para cá o que há são os efeitos manada. Você marca entra alguém na linha de fogo, um jornal começa inicialmente fazendo os ataques, os outros entram, e daí vai aquela enxurrada em que entram denúncias, uma primeira denúncia, entra um conjunto de... Você vai gerando fatos para manter viva aquela campanha. E daí você estimula o chamado jornalismo de espetáculo, o linchamento. Sabe aquele negócio do pai de família tradicional que fala eu sou contra a violência, e de repente vê um assaltante ou alguém aí sendo linchado, ele fala é minha vez, eu vou aproveitar o momento. Ou seja, esse pessoal que entra nesse esquema, ele é fundamentalmente um pessoal que vai na onda, um pessoal medroso. É um pessoal que tem medo de questionar a onda, e quando ele vê a onda, ele fica tranquilo, porque ele está amparado pela maioria. Sim. E daí tem essas coisas que aparecem hoje aí, que Perfeito, né, Celso? Os caras têm medo, né, de ir contra a maré, fazer um jornalismo independente, efetivamente, contra a maré, né? Porque se tiver todo mundo falando é mais fácil, ninguém vai contra ti, né? Agora, se é só tu falando, vai um monte de gente contra ti. São covardes, é o que ele falou. Claro. Olha, aqui, ó, Celso, olha o pingo que entrou aqui, cara. Ganhamos um mês, Celso. Barbaridade. Olha o churrasco do fim de semana aí, ó. Manda pelo menos uma camiseta da Voz Trabalhadora para ele. Não, cara. Ganhou a camiseta. Barbaridade. Vender, depois manda o teu endereço. Vamos fechar a live e vamos tomar cerveja agora. Terminou a live, vamos pro bar tomar cerveja, Celso. Olha aí, ó. O proprietário do portal Metrópolis é o empresário e ex-senador Luiz Estevão, embora formalmente o veículo esteja registrado em nome de seus filhos. Estevão é publicamente reconhecido como mantenedor e controlador do grupo de comunicação. Está entre aspas, ele trouxe de algum local essa informação. Ó. É isso, cara, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Não tem credibilidade nenhuma, cara. Não tem credibilidade nenhuma. Me admira até a Rede Globo. Bom, a Rede Globo não admira nada, né, Celso? Ô, meu, com 300 conto, paga camiseta para todo mundo aqui, cara. Dá para comprar uma para mim, uma para ti, uma para Maria Cristina, uma para o Maninho. Vender, grande abraço aí, meu camarada. O Vender é o nosso netão da cachichola, né? O Pitilo tem lá o netão da cachichola, nós temos o Vender aqui, ó. Grande presença. O resort da família do Toffoli, que segundo as matérias já foi vendido para um fundo aí, tem jogatina lá. Você vê o caso aí. Por que tem jogatina lá? Eu nem sei se é da família do Toffoli ainda, pelas denúncias não é mais. Mas tem jogatina porque o Ratinho Júnior, lá de governador do Paraná, está estimulando cassinos por todo lado lá, com apoio
Loto Paraná, Loto Paraná, uma coisa assim. Então você joga essas informações, não, porque o Toffoli esteve lá, denúncia. Porque isso aí desmoraliza o jornalismo. Isso é o jornalismo de catarse. É o jornalismo de catarse. E o que se pretende com isso? O que se pretende não é só pegar o Toffoli, é abafar a operação em cima da Lava Jato, que ele ordenou uma polícia dando uma batida na 13ª Vara Federal, conforme vocês viram ontem com o Celso Treis aqui. Uma entrevista muito impactante do Celso Treis, mostrando todos os abusos que estão registrados lá. Vamos trazer essa do Celso 13, eu baixei. Em seguida vem a do Celso 13, essa. Inclusive, aquela gravação que foi dada pelo Sérgio Moro para a Globo News, uma conversa, grampeando conversa da Dilma, que era presidente, com o Lula. Criminoso. E o que ele fez? Ele editou a última parte, segundo traz o Celso 3. Porque está a Dilma convidando o Lula para ser ministro, daí tiram a última parte, editam, em que o Lula fala, não quero ser. Usam isso para dizer que a Dilma estava armando algo para dar um foro para o Lula e livrar o Lula da prisão, seja o que for. Em cima disso, você teve toda a aceleração da campanha do impeachment. Então, o Toffoli foi o primeiro que teve coragem de ordenar isso. Por quê? Porque pediu várias vezes os arquivos lá para a 13ª Vara, e simplesmente recusavam. Aquela rebelião do TRF4 lá que continua. Daí você fala, meu Deus do céu, se não acata a decisão do Supremo lá, para onde que vai? A zona que vai virar justiça. Então, isso aí é um fato. O outro fato é o enfraquecimento do Supremo no momento em que ele avança sobre as organizações criminosas que atuam no Congresso e que atuam na Faria Lima. Então, tem que tomar cuidado. Se tiver coisas do Toffoli, não tem jeito de esconder, não tem jeito. Daí, espera levantar os dados, apurar, dar o direito de defesa, e espera que, antes disso, todas essas prioridades nacionais aí sejam cumpridas. Pois é, aí parece que o criminoso é o Toffoli, não o Moro, né, cara? É isso que é engraçado. Não é o Moro, não é os caras que estão envolvidos no esquema do Banco Master, né? Não é o Ibanez. Cadê o Ibanez no noticiário? Cadê o Cláudio Castro? Não, e aí vem o pessoal que vem com um papo assim, mas que estão querendo investigar o Banco Central, coitado, o Banco Central é independente, não pode investigar porque é independente. Mas como assim? Não pode investigar o Banco Central com essa Selic de 15%, cara? Criminosa, cara. Que isso aí não era para ser independente, coisa nenhuma, o Banco Central, e não é por ser independente que não pode investigar. Pode investigar qualquer empresa, inclusive o Banco Central. Pode investigar qualquer empresa. Como é que o Banco Central não viu antes que os caras estavam vendendo papel podre, cara? Exatamente. Né? Olha o tempo que o Banco Central demorou para fazer essas liquidações, né? Ontem eles liquidaram a fintech aí do Master, né? Que é o tal do Will Bank, né? O Will Bank, não sei se tu viu, Celso. Mas só apareceu. Mas isso aí só apareceu por causa da operação, aquela compliance lá e aquela outra lá na Faria Lima lá. Do Carbono Zero. Carbono Zero. Porque senão até agora isso aí, estavam vendendo esses títulos podres, que quem comprou muito disso aí foi os negócios de aposentadoria e pensão, né? Os fundos. E aí o que acontece? Depois a pessoa vai se aposentar e o dinheiro não existe nada, né, cara? Sumiu. Mas é isso que eu digo. Cadê o Ibanez Rocha? Cadê o Cláudio Castro? Cadê o Ratinho? Acho que o Tarcísio também tá ligado nisso aí. E se não me engano, o Caiado é só governador de direita, cara, que comprou esses títulos aí do Banco Master. Engraçado, né? Olha aqui, ó. A gente tem que ter muito importante isso aqui, que aqui o Mani Conceição botou aqui, ó. Se o MBL está fazendo isso aqui, cara, a gente tem que se ligar. O MBL fazendo manifestação contra o Banco Master, colocando as fotos do Vorcaro junto com Toffoli e Xandão. Não precisa desenhar, né, meu? Não precisa desenhar, né? E aí o pessoal do nosso campo vai ficar atacando o Toffoli.
sem prova nenhuma. Ah, mas é porque o primo, o tio, não sei o quê. Ah, mas o advogado do Vorcaro pegou o avião junto. Peraí, mas o advogado do Vorcaro não era mulher do Xandão? Não era o Xandão que era advogado do Vorcaro. Ah, não, mas é que tem vários advogados. Ah, um dos advogados. Daí, com base nisso, uma vez eu vi uma reportagem da Globo, quando eu vi a Globo ainda, naquela época que queriam condenar o Lula ainda, da Odebrecht, e aí mostrava o Lula entrando no avião com o Emílio Odebrecht, assim, umas 15 fotos seguidas. Ó, viu? Eles estão juntos. Eles estão... Aí tem... Se com uma foto, se com uma viagem com o advogado é suficiente como prova para uma ilação verdadeira, imagina então o Lula com 15, cara, com o próprio o Emílio. Então, daí não dá, né, cara? Sim, parece que o pessoal não conhece história, que não acompanhou a política no Brasil. Parece que nasceram ontem, cara. Essa aqui do Mania é, né, o MBL, cara. Onde o MBL estiver, cara, é contra a classe trabalhadora. Sempre vai ser. Sempre. Não tem uma ocasião, cara, que o MBL vai estar junto conosco, que nós vamos ter que pegar e ir para uma manifestação junto com agora, eles. Com todos os problemas que a gente tá, aí veio o Kataguiri, do MBL, fazer o projeto da bomba atômica. Claro, não estou dizendo que ninguém dizendo que é contra a bomba atômica, mas por que ele quer agora? Bem com o Trump. Com o Trump, aí o cara vai chegar ao Brasil, vai chegar o Lula e dizer, nós vamos fazer a bomba atômica. Pronto, cara. Dia seguinte invadiu o Brasil, né, cara? Não sai submarino nuclear. Ao mesmo tempo que ele quer bomba atômica, ele quer que tenha lei dizendo que o PCC e o Comando Vermelho é organização terrorista, para o Trump poder fazer intervenção. Na verdade, eles querem que os Estados Unidos invadam o Brasil, é isso que eles querem mesmo. Cara. É o sonho deles, se tornar estadunidense, né? Eles querem que o Brasil seja a 51ª estrela ali da bandeira. Vamos virar Porto Rico. Que lixo de gente, né? Que lixo de gente. Vamos para o Celso 3. Vamos para os vídeos. Teu xará aqui, ó, Celso 3 com o Nassif, também falando dessa questão, né? Por trás da campanha midiática contra a atuação do Toffoli, ó. O aspecto que você falou, Nassif. Valeu, Maria Cristina. Reportando novamente o nosso Leonel Brizola, que falava dos interesses, né? Eu acredito que o ministro Dias Toffoli está equivocado hoje na questão do Master. A matéria não é do Supremo, deveria estar em primeiro grau. Então, eu não estou aqui para fazer a defesa dele, pelo contrário. Mas chama a atenção que há um interesse, sim, de bombardear o Dias Toffoli, porque é exatamente ele que está fazendo o quê? Que está salvaguardando uma luz no fim do túnel para que esses incríveis desvios acontecidos sob a jurisdição de Sérgio Moro sejam apurados. Isso. Não é à toa que há pouco nós tivemos algo inédito, efetivamente, na história da República, que foi aquela busca e apreensão da Polícia Federal, determinada por um ministro do Supremo, ele teve que combinar prisão para quem obstruísse, porque ele já tinha requisitado inúmeras vezes e simplesmente ludibriava o ministro. Eu chamo a atenção para que isso não é a primeira vez, aconteceu inúmeras vezes na Lava Jato, aquela conversa do Lula e da Dilma, né, e que foi vazada pelo Sérgio Moro, e que o próprio Theory disse na época, isso é crime, não poderia fazê-lo, e que foi o... Pois é, e aí o Theory morreu, logo depois, 3 meses depois, o delegado, que vez que chegava o caso do Theory, também morreu, né? E tu viu que ele falou ali, ele deu ordem de prisão para quem impedisse a Polícia Federal de trabalhar, porque senão eles iam impedir de novo. Do impeachment, né, Nassif? Qualquer pessoa que tem o mínimo capacidade na análise sabe que o impeachment estava mais ou menos controlado, tá? Não ia acontecer. Aquele vazamento simplesmente incendiou o país, literalmente falando. Celso, eu vou te falar. Só para concluir, para ver como são as coisas, do que aconteceu em Curitiba, assim, que é indescritível tudo que aconteceu. Pois aquela fala, ela foi editada. Ela não veio a público na íntegra, porque o que se colocava ali? Que a Dilma estava armando com o Lula para tirar o foro do Sérgio Moro e levar o Lula para Brasília, nomeando ele de ministro. Só que no final da conversa,
Eles combinam ao contrário. Eles dizem, o Lula disse que não ia assumir. E isso foi suprimido criminosamente. Puta. Tá sem áudio? Tá sem áudio, Celso? São 3 crimes, né? O ter grampeado, o ter exposto e o ter cortado. Não, e tem mais. O prazo da escuta estava expirado já. Porque quando tu autoriza uma escuta, ela tem um período, das 9 horas de tal dia às 9 horas do tal dia. Já tinha passado o horário. Tem mais essa questão aqui. Essa questão desse grampo aqui, desse vazamento, cara, eu já contei aqui, vou contar de novo rapidamente, né? Eu fiquei muito feliz que o Folena veio aqui no nosso canal e falou que era crime e disse tintim por que era crime, né? E até nessa live que eu falei desse episódio meu, pessoal, né? Eu tava assistindo a Globo News ao vivo na hora que a Globo News vazou e eu fui direto botei no Facebook e coloquei ali, isso é um crime, é uma barbaridade. Botei lá os artigos da Lei de Segurança Nacional que embasavam, pelo menos aqueles artigos, embasavam o crime que o Sérgio Moro cometeu nesse ato. E, pum, joguei lá no meu Facebook. Deu 5 minutos, cara. E um grande conhecido meu aí, que é promotor, tentou me dar um carteiraço. Veio e disse, tu não tem condições de falar sobre o que tu não sabe. Tu não entende nada de direito criminal, não sei o quê. Veio me dar carteiraço de promotor. E aí eu só respondi para ele ali na postagem, olha, cara, eu acho que tu tá esquecendo de uma coisa muito importante, cara. Eu sou membro da Advocacia Geral da União, cara. E uma das funções primordiais do meu cargo é defender as autoridades federais, especialmente a presidenta da República, cara, que é a maior vítima do crime que o Sérgio Moro cometeu. Então eu estou exercendo aqui nessa postagem, eu estou exercendo a minha profissão, cara, minha função de advogado-geral da União. Quem não tem condições de debater essa questão é tu. Eu não falei, essa última parte eu não botei para ele, né? Mas ele silenciou e nunca mais veio falar comigo, né, cara? Aliás, não falou mais comigo depois disso, ficou magoadinho. Bom, né? Magoadinho. Mas enfim, né, cara? É um negócio absurdo, né, cara? Para de mexer. Por que some o vídeo aqui? Agora eu não consigo mais botar ele na tela de novo. Peraí. Ih, cara, o que tu fez aqui, meu? A mesma coisa que aconteceu ontem. Ele some. Tá aqui, peraí que eu... Talvez remover e adicionar, quem sabe. Aqui, ó. Não, mas não é esse. Ai. Não, é esse aqui, ó. Peraí. O Celso tirou os layouts, cara. Tá aqui, ó. Esse aqui. Deu. Não, eu tirei não, tinha sumido. Como é que eu tirei? Mas, enfim, cara, eu sei que... Cara, é um crime absurdo esse vazamento desse áudio aí. E tem mais, além não, mas disso... é que eu te falei, são 3 crimes. Um é ter feito a gravação fora do prazo. Outro é ter vazado o áudio. E o terceiro foi ter cortado. Não, e além disso, cara, outra coisa que eu quero lembrar, né? Ouçam esse áudio, cara. Ele não tem nada de irregular ali, cara. É uma conversa da Dilma dizendo pro Lula... Já era público notório que a Dilma tinha nomeado ele para a Casa Civil, não era novidade. E o que tem nesse áudio? Ô, Lula, eu vou mandar o Bessias aí na tua casa para te assinar o decreto da tua nomeação, tá? Aí o Lula diz, tá bom, Dilma, não sei o quê, mas não tem nada naquele áudio, cara. Não tem crime nenhum naquele áudio, sabe? Mas o sensacionalismo que eles fizeram e o clima estava tão exacerbado que virou assim, uma conversa irregular da Dilma com Lula. Não tem nada de irregular. Mas é que daí ele ia ficar com foro privilegiado e ele não ia poder ser preso pela primeira turma, ele ia ter que ser preso pelo STF. Sim. E é isso que eles não queriam, porque daí ia sair da mão do Moro. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, já tinha saído na imprensa, a Dilma já tinha anunciado publicamente que o Lula ia assumir como ministro dela. Entendeu? Mas não podia, porque se ele assumisse como ministro, eles não mais poder prender ele, entendeu? Eles tinham que criar essa narrativa.
Claro, claro. Inclusive, o seu Gilmar Mendes deferiu o mandado de segurança, né? Para ele não assumir, né? Seu Gilmar Mendes também tem presença nesse episódio aqui. Mas né? é que a pressão era em todo mundo, né? Porque era muito forte a coisa ali, né? Era aquele negócio que aquele senso comum, né? Sim. Repito, criminosamente. Então, isso mudou a história do país. Né? E isso, desde então, não se fez. Ó, o pessoal tá abrindo a mão hoje, ó. 5º artigo, 5 assinaturas. Regina Alves, 5 assinaturas. Maria Cristina pingando 10ão aí. Nosso grande Vender dando um pingo gigantesco aqui no chat, né? Valeu, gurizada. Nada. A questão agora que o governador falou da investigação clandestina de autoridades, vou lembrar que o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, inclusive a esquerda se equivocou muito, criticar muito ele e tal, porque não tinha denunciado o Bolsonaro, mas ele era o único que estava disposto a que se apurasse alguma coisa. Essa que é a grande verdade. Dentro do Ministério Público Federal é o único. Eu digo único, não tem outro. Muito bem. A doutora Lindora, subprocuradora-geral da República, era a vice-procuradora-geral. Isso é uma coisa inacreditável. Aí ela foi a Curitiba, porque essa história de que você tinha um bunker lá de dados, de terabytes, de devassa de pessoas que não poderiam ter sido investigadas, ou que nunca apareceu nos autos de um processo judicial, ou que tinha um foro, como agora está comprovado, né? Foro próprio e que não poderia ser investigado pelo Sérgio Moro, isso era notório, todo mundo dizia isso. Ela foi atrás desses dados. Sabe o que aconteceu? Deram com a porta na cara dela, literalmente. Se tu está num país sério, os procuradores são demitidos, bem objetivamente. Como é que alguém superior que chegue e pergunte, Celso 3, você está investigando tal coisa? Onde estão esses dados? Esses dados não são meus. Eles são do Estado brasileiro, são de investigação. Eu não posso pegar eles, esconder, botar numa mala, levar para casa. Perfeito. Se eu investiguei o Nassif, eu tenho que explicar por que eu investiguei o Nassif. Né? Então, essa é uma questão importante para a República Brasileira. E isso, diga-se, o Dias Toffoli está fazendo muito bem. Ele mandou lá desintocar essas coisas do doutor Garcia. Ah, mas o cara... Bom, ele disse que está lá e tem gravações. Então, vamos ver agora. Vamos ver o que tem. Então, você tem alguns interesses outros aí que não os legítimos. Né? É isso que... Eu ia comentar que quando eu... Acho que eu estava no aeroporto, quando eu vi na Globo News aí exibindo a gravação da conversa lá. Olha, vou te falar, tem 2 momentos na televisão brasileira que me chocaram igual. Um foi as Torres Gêmeas e outro foi essa loucura. Isso aí era um estupro tão grande do país, da nacionalidade. Mas não é possível esse negócio. Então, Agora, é por isso que nós estamos aqui mostrando que essa questão da campanha contra o Toffoli transcende Banco Master. Claro, ele está equivocado, repito, acho que isso aí tinha que tramitar na primeira instância. Ok, né? Mas que há outros interesses. Só para completar essa, né? O pessoal, para consultar, vai lá no YouTube, chama lá. Entre a loucura que tomou conta do Brasil, assim, absolutamente loucura. Se fez uma representação teatral, em praça pública, literalmente falando, no Parcão, que é referencial em Porto Alegre, se fez lá bonecos, cada um deles representando um ministro do Supremo, o MBL e o Vem Pra Rua, e se queimou os bonecos, se fez a encenação. Quer dizer, nada mais clássico do fascismo, né? Na época, ao som de quem? Ao som desta gravação vazada pelo Sérgio Moro, para ver como é que era a loucura. Bom, se encenou a morte mediante fogo de ministros do STF em praça pública em Porto Alegre, uma situação... Está no YouTube, é só o pessoal olhar ali para ver. É uma cena horripilante, clássica, essa sim, de nazifascismo. Né? Nada mais próprio do que isso. Polícia Federal fez alguma coisa? Não fez nada. Ministério Público Federal fez alguma coisa? Claro que não. Né? Não se fez nada. Pior do que isso. Claro que a ministra Carmen Lúcia era presidente, estava ali naquela onda, ela não sabia. O Vem Pra Rua, dias depois, foi recebido pela ministra Carmen Lúcia, pasmo, a título do quê? Do glorioso Vem Pra Rua, fazer uma campanha
contra a revisão do Supremo da prisão em segunda instância. Olha, todo mundo sabia que, na verdade, eles estavam ali para fazer campanha para que o Lula fosse preso, que acabou sendo logo depois mesmo, né? Era óbvio isso, a campanha era outra, não tinha nada a ver com a discussão de segunda instância, né? Então, para ver como é que o país virou, é uma coisa assim inexplicável, né? Então, a apuração mínima que seja desse período, né? Até nós tivemos o Conselho Nacional do Ministério Público, polícia lá, o caso do Autodor, com todo respeito, que não tem importância nenhuma. Nenhuma. Isso é irrelevante. O que nós temos que ver é isso, coisas graves, pessoas que são investigadas que não poderiam ser, pessoas, porque quando se oculta dados de investigação, é importante que a população saiba disso. Eu não estou ocultando apenas dados que eu investiguei fulano, ciclano e tal. Você foi um alvo ilegal de apuração. O Reinaldo Azevedo divulgaram a conversa dele lá com a irmã do Aécio, claramente típica de um Estado ditatorial, mais do que isso, gangster mesmo, né? Para constranger ele, porque ele estava criticando a Lava Jato. É muito claro o que aconteceu, né? Não é só os que eu omito, né? É aqueles que eu protejo. Veja, e tem muita gente protegida ali no meio. Muita gente que apareceu na Vaza Jato, inclusive, que eles chegam um momento que eles dizem que não iam investigar os bancos, né? A título para não causar um risco sistêmico. Bom, até risco sistêmico, quebraram a Odebrecht, quebraram a indústria naval, quebraram tudo. Está preocupado com os bancos. É meio curioso isso aí, né? E eu, assim, Narciso, me dá essa oportunidade, uma vez mais, não quero ser mais do que ninguém, mas eu estou dizendo agora o que eu disse na época. Em 2017, eu falei, a Folha de São Paulo, Estadão, o Frederico Vasconcelos várias vezes me deu espaço lá no espaço dele lá, do interesse público, e eu escrevi e disse, e não era para ser visionário, bastava tu olhar a lei. Né? A lei não dizia isso, né? Só que o Deltan Dallagnol era o procurador-geral da República de fato. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Agora, digamos, um procurador-geral dúbio perde a rédea, né? Como ocorreu na época lá. Não, infelizmente. A Dilma cometeu um erro colossal na recondução do Rodrigo Janot. Né? Ela teve uma oportunidade ímpar, Nassif. O PT perdeu essa oportunidade de não nomear a primeira mulher procuradora-geral da República. O Temer nomeou. Isso é imperdoável. Pô, nós tínhamos a doutora Ela Vieira. Nós tínhamos várias, né? Várias pessoas, você mesmo entrevistou várias aí, de pessoas acima de qualquer discussão de capacidade, de representatividade, né? Que não iam permitir esse tipo de situação, né? Infelizmente, acabou o contexto do Brasil chegando a essa situação, né? O que o Bolsonaro foi no Brasil? O que o Berlusconi foi na Itália, o que as Mãos Limpas fez, que era o estándar do Sérgio Moro, ele escreveu isso num livro, ele prefaciou dizendo isso, que era Mãos Limpas, viu o que deu Mãos Limpas? Aliás, tem uma vantagem a Mãos Limpas, né? Pelo menos o pessoal lá que foi para a política, e todo mundo só fez coisas não recomendáveis, mas eles não enriqueceram pessoalmente, né? Não é que nem no Brasil. Aqui tem coisa pior. Tem coisa pior. Olha aqui o que selecionou. Olha aí a manifestação do MBL, ó. Totalmente acovardado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Ainda por cima usaram a música do Black Sabbath, cara. Vou tirar aqui, que senão vão nos derrubar a transmissão aqui, ó. É um fascismo escancarado. Não, é uma coisa... Tem que mandar isso aqui para o Black Sabbath processar esses caras, ó. Pois agora o Ozzy morreu, né, tia? Outro evento, Nassif, assim, só para... É interminável os atos, assim, distópicos, né?
Mas no final de 2017 foi o ápice, assim, aí teve, né, prisão de Lula e tudo mais. Aí, no final de 2017, a Lava Jato se reuniu no Rio, eles trouxeram todas no Rio, na Procuradoria da República do Rio, o Ministério Público Federal, um órgão oficial, estavam lá todos os procuradores, claro, sob o comando do Deltan Dallagnol, para, literalmente, chamando toda a mídia, a opinião pública nacional, para recomendar que as pessoas que eles escolheram denunciar não fossem eleitas. Eu repito, se tu está num país minimamente sério, esse pessoal todo estava demitido. Então, é uma coisa, como é que tu vai chamar? Eu denuncio, mas quem é você na fila do pão, meu amigo, na democracia? Tu tem que fazer o teu papelzinho ali, ó, tu pega os autos do processo, vê se tem prova e denuncia e terminou. Mas de onde que veio essa ideia? Bom, fizeram isso, né? Por isso também que procurador virou comentarista de rádio, de televisão. É incrível. Eu sempre fui, e continuo sendo, sabe, muito cético que isso fosse apurado a responsabilidade. E fui muito questionado. Porque acontece que se criou um clima dentro do Ministério Público Federal de subordinação ao senhor Deltan. O que aconteceu? A cúpula, que está aí a mesma hoje ainda, ela, na verdade, tem culpa no cartório. Não que ela tenha sido coautora, mas ela foi, sim, conivente. Infelizmente, tem que dizer isso. Nós tivemos lá na Vaza Jato, o corregedor aparece lá orientando o Deltan a fazer a defesa no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, você cria esse clima, daí as pessoas ficam constrangidas. Quem é que vai tomar a frente agora para fazer uma comissão de inquérito a respeito disso? Né? Porque os casos são assim grotescamente feitos, grotesco, né? Então, mas ressalvando uma vez mais, o ministro Toffoli tem esse mérito. Foi ele que mandou lá tirar das gavetas, e parece que acharam. Então, vamos ver. E como lembra o nosso camarada aí, o Eiraldo, foi o Toffoli que nomeou o Xandão relator do inquérito das fake news também, né? Quando o STF estava sobre grandes ataques, né? Enfim. É isso, né? É isso. O Nassif, que bom, né? Que faz jornalismo de grande qualidade, né? Há muito tempo, há décadas, e esse tema da Lava Jato, ele é referência, né? O Celso Tres, que estava dando entrevista agora, é promotor aqui no Rio Grande do Sul, né? Então é um cara também que e sempre foi um cara que falou contra a Lava Jato, nessa época em que quando tu falava contra a Lava Jato, tu era chamado de bandido, de defensor de bandido, né? E eu me lembro do Celso Tres dando entrevista para o Juremir Machado, aqui na Rádio Guaíba, na época. Então foi um cara que sempre teve aí na linha de frente, né? Bom ouvir aí as considerações do Celso Tres. E é isso, né, gente? Não quer dizer que a gente é fãzoca do Toffoli, fãzoca do Xandão, mas é apenas o desmascarar, né, a atuação dessa gente. E são os mesmos, né, cara? A estratégia é a mesma, os personagens são os mesmos. Tu vê que o MBL tá de novo querendo fazer manifestação, né, Celso? Querendo derrubar o PT de novo. Então, assim, não tem nenhuma novidade, né? Dá para dizer, eu acho que já dá para dizer, cara, que Banco Master é a Lava Jato 2.0, né? É a Lava Jato 2.0. A novidade, alguma coisa eles vão aprontar, né? Porque não é possível que eles não inventem nada de novo, né? Eu acho que nós vamos sofrer muito com esse negócio das fake news por causa da IA. Eu acho que isso aí nós vamos ter que ficar rebatendo, dizendo que não foi, que aquilo não aconteceu, que aquilo não foi dito. Com certeza, vai dar muito trabalho, né? Só o caso do Banco Master, né? Ele tem aí uma peculiaridade que é o envolvimento da direita até o pescoço, né? No caso do Banco Master, né? Tem governadores, tem deputados, tem senadores, tem... e assim, essa turma tá
a serviço dos grandes detentores do capital, né? Dos grandes detentores do capital.